Amor eterno, família, projeto de Deus, parte 2. E quando começamos a compreender o valor da família diante de Deus, também começamos a entender algo muito importante. O inimigo sempre tentará atacar justamente aquilo que nasceu primeiro no coração do Pai. Porque destruir famílias é tentar destruir a estrutura do amor, do cuidado, da união, da proteção emocional e da continuidade da vida. Mas, mesmo em meio aos dias difíceis que estamos vivendo na sociedade atual, o Senhor continua levantando famílias, restaurando lares e trazendo cura através da sua palavra. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmos capítulo 127, versículo 1. E o que essa palavra quer nos revelar? Quer revelar para nós? Que a família não consegue permanecer firme apenas pela força humana. Uma casa pode ter estrutura física, mas sem Deus ela se desgasta emocionalmente, espiritualmente e nos relacionamentos. Por isso o Senhor nos mostra que é a presença dele que sustenta os lares. E é justamente por isso que ainda existem casas que serão restauradas pelo Espírito Santo. Ainda existem relacionamentos que Deus deseja reconstruir. Ainda existem famílias que voltarão a conversar, a se compreender e a caminhar juntas novamente. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. E o que isso significa? Que Deus ainda transforma histórias. Deus ainda cura ambientes. Deus ainda restaura relacionamentos que pareciam perdidos. E então o Senhor nos trouxe hoje esta palavra. O amor cobre multidões, cobre multidão de pecados. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Esta palavra não significa esconder erros ou fingir que nada aconteceu. O que o Senhor quer nos ensinar é que o amor verdadeiro não vive procurando motivos para destruir relacionamentos. O amor procura restaurar. O amor procura compreender. O amor procura ajudar a curar as feridas emocionais. Suportem-se uns aos outros em amor. Efésios capítulo 4, versículo 2. E o que isso significa? Suportar uns aos outros em amor. Significa aprender a atravessar processos juntos, sem desistir das pessoas nos momentos difíceis.
porque dentro de toda a família existem limitações humanas, existem falhas, existem dores emocionais, existem processos que muitas vezes ninguém vê. Mas quando o amor de Deus governa uma casa, algo começa a mudar. O desejo deixa de ser vencer discussões e passa a ser preservar relacionamentos. Bem-aventurados os pacificadores. Mateus capítulo 5, versículo 9. E o que Jesus queria nos ensinar? Bem-aventurados os pacificadores. Mateus capítulo 5, versículo 9. Que aqueles que promovem reconciliação carregam algo do caráter do próprio Deus. Porque o reino do Senhor produz paz, restauração e reconciliação. Isso é muito profundo para os nossos dias, porque hoje muitas famílias estão feridas pelo excesso de palavras duras, pela falta de diálogo, pela correria da vida e pelo desgaste emocional. A resposta branda desvia o furor. Provérbios capítulo 15, versículo 1. E o que esse versículo revela? Que palavras possuem poder. Uma palavra pode ferir profundamente, mas uma palavra guiada pelo Espírito Santo também pode curar, acalmar e restaurar ambientes. Há famílias vivendo dentro da mesma casa, mas emocionalmente distantes. Há pessoas precisando apenas ser ouvidas, precisando de acolhimento, precisando sentir novamente que pertencem a um lar. E é justamente aí que entra a ação do Espírito Santo. Porque existem lugares do coração humano que somente Deus consegue alcançar. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Salmos, capítulo 34, versículo 18. E o que isso significa? Significa que Deus não abandona pessoas feridas emocionalmente. O Senhor se aproxima justamente daqueles que estão cansados, aflitos e sobrecarregados. E quando o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de uma casa, a paz começa a voltar. O diálogo começa a voltar. O cuidado começa a voltar. A esperança começa a voltar. E então começamos a entender que a família não pode viver sustentada apenas por aparência exterior, aparência externa. A família precisa ser sustentada pela presença de Deus. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23.
E o que Deus quer nos revelar através desse versículo? Que o coração é o lugar onde nascem as palavras. Nascem as palavras, as decisões, os sentimentos e as intenções. E quando o coração está sobrecarregado, ferido ou cheio de dores não tratadas, isso começa a afetar a convivência dentro da família. Porque muitas vezes uma casa não começa a se afastar primeiro fisicamente, porque ela começa a se afastar dentro do coração. Como que ela começa a se afastar dentro do coração? Na falta de diálogo, na mágoa guardada, no silêncio, na ausência de compreensão, na falta de cuidado emocional. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios capítulo 4, versículo 26. E o que esse versículo nos ensina? Que Deus não deseja que as feridas emocionais sejam alimentadas dentro do coração, porque dores guardadas por muito tempo acabam adoecendo os relacionamentos. E por isso que Deus nos ensina a cuidar do coração. Porque quando o Senhor começa a curar o interior do ser humano, Ele também começa a restaurar os relacionamentos ao redor. Cria em mim um coração puro. Salmos, capítulo 51, versículo 10. E o que Davi estava pedindo? Ele entendia que a verdadeira transformação começa primeiro dentro do coração. E é justamente por isso que o Espírito Santo nos ensina tanto sobre amor. Porque amor não é apenas sentimento passageiro. Amor é decisão. Amor é cuidado diário. Amor é permanecer. Amor é aprender a atravessar processos juntos. O amor é paciente. O amor é bondoso. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. E o que esse versículo quer dizer para nós hoje? Que o amor verdadeiro aprende a suportar processos sem desistir das pessoas. O amor paciente aprende a esperar o tempo de amadurecimento uns dos outros. O amor bondoso aprende a tratar o outro com cuidado, até mesmo nos dias difíceis. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor. Colossenses capítulo 3, versículo 14. E o que significa revestir-se do amor? Significa permitir que o amor de Deus governe nossas atitudes, palavras e comportamentos diariamente. Isso nos ensina algo muito importante. Conviver em família exige maturidade emocional e espiritual. Exige paciência,
exige misericórdia, exige escuta, exige compreensão. Porque sem Deus, o coração humano se desgasta facilmente diante das pressões da vida. Mas, quando a presença do Senhor governa a casa, o amor começa a ser fortalecido novamente. E quando falamos sobre amor eterno, família, projetos de Deus, estamos falando justamente sobre isso, sobre famílias reaprendendo a viver o amor verdadeiro, sustentado pela presença do Senhor. E quando olhamos para as histórias bíblicas, percebemos que Deus sempre trabalhou através de famílias. Noé preservou sua família dentro da arca, em meio aos cães daquele tempo. Abraão recebeu uma promessa que alcançaria sua descendência. José protegeu sua família em tempos de crise e escassez. E Josué declarou diante do povo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. E o que Josué estava revelando através dessa decisão? Que uma família também pode decidir viver alinhada ao propósito de Deus. Essa não era apenas uma frase bonita. Era uma decisão espiritual de permitir que Deus governasse a casa, os relacionamentos e o futuro daquela família. E até o nascimento de Jesus aconteceu dentro de uma estrutura familiar, conduzida pelo propósito do Pai. Porque o Senhor sempre trabalhou através das gerações, de geração em geração. Salmos capítulo 100, versículo 5. E hoje também não é diferente. O Senhor continua levando famílias para serem luz em meio à escuridão deste mundo. E na próxima parte, nós vamos continuar aprofundando ainda mais o propósito da família dentro do coração de Deus. Amém? Vamos falar sobre unidade, convivência, transformação interior, restauração emocional e sobre como o Espírito Santo continua trabalhando dentro das casas e dos relacionamentos nos dias de hoje. Continua na parte 3.